Gostaria de cumprimentar a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Essa é a nossa aula da Escola Bíblica de Capacitação e o tema que nós vamos tratar nesse momento será o Espírito Prometido. Pois bem, nós vamos usar como base desse tema algumas profecias ditas pelo profeta Isaías, que na verdade tiveram o seu cumprimento na época de Cristo. Então nós vamos traçar aqui alguns dados a respeito dele, o tempo do seu ministério, a época, o contexto. Nós vamos ter como o ponto de partida a vida do próprio profeta e essas profecias que foram ditas por ele. Pois bem, Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, ele foi um profeta designado por Deus, iniciou o seu ministério em 740 anos antes de Cristo, no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías profetizou por mais de 40 anos e morreu provavelmente cerca de 680 anos antes de Cristo. E foi cerrado ao meio, conforme descreve o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 37. Isaías não profetizava nem escrevia em torno das suas ideias, pelo contrário, ele tinha visões da parte de Deus, pela inspiração do Espírito Santo. Por isso foi-lhe concedido ver os eventos futuros no plano divino da salvação, mediante comunicação inerrante da parte do próprio Deus. Segundo parece, Isaías provinha de uma família influente em Jerusalém, era um homem muito culto, tinha o dom da profecia, ele era familiarizado com a realeza e aconselhava os reis no tocante à política externa de Judá. Nós sabemos também que Isaías é conhecido como profeta messiânico, pois várias profecias acerca do Cristo foram por ele preditas. Dentre todos os livros do Antigo Testamento, as suas profecias contêm as declarações mais plenas e claras sobre Jesus Cristo, desde o seu nascimento, suas características e a sua própria morte. Existem, na verdade, 34 profecias de Isaías nesse sentido. Em certos aspectos, Isaías pode ser considerada como uma Bíblia em miniatura. Possui 66 capítulos e pode ser dividido em duas seções, capítulo 1 a 39 e capítulo 40 a 66. Essa dupla divisão ressalta o juízo e a salvação, e o fio que as ata é a obra redentora de Cristo. Mas aqui, em particular, é importante nós ressaltarmos isso, que nós não iremos abordar as profecias de Isaías acerca do Cristo, mas acerca do Espírito Santo prometido, o Espírito do Alto, como ele se referiu, as quais, entretanto, possuem uma íntima relação com as palavras ditas pelo próprio Jesus. Nós vamos ver isso aqui. Pois bem, no capítulo 55, verso 1, Isaías diz assim: Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E o chamado de Isaías aqui, ele era muito claro, e o chamamento era: vinde às águas. Em outra ocasião, ele também disse, no capítulo 44, verso 3, porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Embora Israel fosse, em grande parte, uma nação que havia se afastado de Deus, no tempo de Isaías, este profetizou que o Espírito Santo seria derramado
sobre a sua posteridade. No capítulo 32, verso 15, ele diz ainda: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. No mesmo sentido, também o profeta Zacarias, inspirado por esse mesmo Espírito, disse, no capítulo 13, verso 1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. E analisando essas profecias, nós vemos aqui algumas palavras-chave. Quais são elas? Água, sede, derramamento, espírito lá do alto e fonte. O tempo se passou e aqueles profetas da antiga aliança também passaram, mas a palavra de Deus, ela não passou. A palavra de Deus, a palavra dita pelos profetas, elas permaneceram como um memorial diante de Deus, aguardando o seu cumprimento. Nós sabemos que todos os seres humanos, eles possuem dentro de si um vazio existencial. Um vazio que foi criado pelo próprio Deus. E a verdade é que ao longo da sua vida, o homem ele tenta preencher esse vazio de diversas formas. Com poder, com riqueza, com satisfações pessoais, com relacionamentos. E todas essas tentativas acabam, na verdade, se frustrando. Mas eu gostaria de ressaltar nesse momento o fato de que esse vazio existencial, ele tem um nome. E esse vazio existencial, ele se chama fome e sede do próprio Deus. Portanto, somente mediante o restabelecimento da comunhão do homem com Deus, através de Cristo, através da sua obra redentora, é que esse vazio existencial pode ser preenchido. Portanto, fome e sede espirituais são essenciais para a salvação e para o recebimento da plenitude do Espírito Santo. Nós conhecemos a história, sabemos que Cristo veio ao mundo, sabemos que o Verbo, a palavra, se encarnou, habitou entre nós, a fim de cumprir, de estabelecer o plano de salvação que há muito Deus havia planejado para o homem. E durante o seu ministério, num determinado momento do seu ministério, o capítulo 4 do Evangelho de João nos relata o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós não vamos nos deter muito em todas as questões que envolvem aquele encontro, mas gostaríamos de ressaltar uma verdade muito importante acerca do reino de Deus que Jesus enfatizou e deixou claro para aquela mulher. Durante aquele encontro ali, nós sabemos como o início daquela conversa se deu, mas durante aquele encontro, Jesus faz essa declaração àquela mulher. Ele diz assim para ela: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. E ele continua dizendo: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você nesse momento.
A que água você acha que Jesus estava se referindo durante aquela conversa? A que fonte você acha que Jesus estava se referindo? As palavras espírito e verdade remetem você a alguém em especial? O povo judeu, ele tem no seu calendário algumas festas, e essas festas são celebradas até hoje. E uma as três festas mais importantes, na verdade, do calendário judaico, Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. E na festa de Tabernáculos, Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 7, ele faz uma declaração que, na verdade, é a resposta para essa indagação que nós estamos fazendo aqui. Porque o encontro de Jesus com a mulher samaritana aconteceu no capítulo 4, e se nós avançarmos 3 capítulos, nós vamos encontrar a resposta para essas perguntas. A festa de tabernáculos, ela era assim chamada porque durante essa festa o povo deixava suas casas, habitava em cabanas, nos seus quintais, nos arredores das suas casas, em tendas temporárias, feitas de ramos de árvores. Essa festa lembrava a bondade de Deus durante a travessia do povo de Deus no deserto. Eles se recordavam daquele momento, aquilo trazia gratidão ao coração deles. E é interessante que um ato profético, um ato simbólico era feito durante aquela festa. Os sacerdotes, eles traziam água e entregavam essas águas nas mãos do sumo sacerdote, que depositavam essa água numa bacia ao pé do altar, justamente para se recordarem das profecias de Isaías, que dizia, que se referia, que mencionava, que declarava que um dia o Espírito lá do alto seria derramado sobre aquele povo. Então, naquele dia em particular, Jesus estando ali, Jesus que era, né, o Messias que eles tanto aguardavam, mas que não se deram conta disso, Jesus estava ali, então, naquele dia, naquela festa de tabernáculos, e durante um momento daquela festa, na verdade, no último dia, o dia mais importante, o grande dia da festa, na verdade, Jesus, ele faz uma declaração, e ele diz assim, João capítulo 7, verso 37 a 39, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e declarou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isso, disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Se nós lermos esta palavra aqui, e se nós conjugarmos esta palavra com a palavra do profeta Isaías, palavra essa na qual nós originamos esse texto, nós vamos perceber que as palavras se fundem. Jesus disse, se alguém tem sede, Isaías disse, ó vós, todos os que têm de sede, vinde às águas. E o verso 39 do Evangelho de João, capítulo 7, ele nos dá aquela resposta para a indagação que nós havíamos citado aqui. E eu pergunto, a que águas Jesus estava se referindo? Que águas eram essas? O texto nos diz, e isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É interessante nós observarmos aqui que Jesus estava se referindo ao derramamento do Espírito Santo que haveria de acontecer em Pentecostes. E naquele texto,
de João, capítulo 7, nós observamos que existem alguns critérios. Jesus estabeleceu alguns critérios. E ele começa o texto dizendo: se alguém tem sede. Portanto, essa era a condição imposta por Jesus. Por quê? A condição era ter sede. Só os sedentos se achegam a Cristo. Para se chegar até Jesus, o homem precisa ter despertado no seu coração essa sede, essa necessidade de ter a sua comunhão com Deus restabelecida. Outra condição que Jesus colocou aqui: que venha a mim e beba. Jesus estava declarando naquele momento: eu estou disponível para vocês. Eu estou aqui. Então, a verdade é que Deus nos apresenta a Cristo. A palavra de Deus diz que próprio Jesus disse: ninguém pode vir até mim se primeiro o Pai não o trouxer. Jesus nos apresenta a Cristo, nos apresenta a palavra, e diante de Cristo, diante da sua obra redentora, nós temos uma escolha, nós temos uma decisão a fazer. Nós precisamos nos conscientizarmos da nossa necessidade de restabelecermos a nossa comunhão com Deus. Precisamos nos conscientizarmos de que essa comunhão só pode ser restabelecida por meio de Cristo, por meio da sua obra na cruz do Calvário e por meio da sua própria palavra. Por isso ele termina dizendo: quem crê em mim, como diz a Escritura. O que significa isso? Significa que nós precisamos crer em Jesus como diz a Escritura. Precisamos crer em Jesus de acordo com aquilo que a Escritura diz acerca dele. Muitos acreditam em Jesus, mas o colocam simplesmente numa lista de crenças. Jesus é mais um. E Jesus não pode ser mais um, porque Jesus é único. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Crer em Jesus, como diz a Escritura, é crer em absolutamente tudo o que a palavra diz acerca dele. E a palavra de Deus diz que ele é o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz que Jesus é o príncipe da paz, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. Crer em Jesus, como diz a Escritura, é crer absolutamente em toda a verdade da palavra de Deus. Prosseguindo aqui, então, aquele que se aproxima de Jesus precisa ter sede. Aquele que se aproxima de Jesus tem a garantia de beber dessa água. Aquele que se aproxima de Jesus precisa realmente crer nele, como diz a Escritura. Então, uma vez preenchido esses critérios, Jesus ele dá ao homem uma garantia. Que garantia é essa? De que, ao se aproximar dele, ao reconhecê-lo como quem ele realmente é, ele diz: rios de água viva correrão do seu ventre. É interessante que quando nós estamos voltando, chegando de uma caminhada exaustiva, quando nós chegamos na casa de alguém, de um parente, de um amigo, a primeira coisa que nós pedimos a essa pessoa é água. E se nós não pedimos, a pessoa, ela nos oferece água. Com Jesus não é diferente. Porque a primeira coisa que Jesus faz quando um homem se aproxima dele, de fato, com interesse de coração, a primeira coisa que Jesus faz é dar água a esse homem. Mas Jesus, ele não apenas dá água, isso ainda não é tudo. Porque aquele que bebe da água que Jesus dá se torna, na verdade, uma fonte inesgotável dessa mesma água. Ao beber dessas águas, ela se torna uma fonte inesgotável dentro desse próprio homem. Ele disse: quem bebe da água viva se torna uma fonte
essa mesma água. E essas foram exatamente as mesmas palavras que Jesus disse à mulher samaritana. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Mas no Evangelho de João, nós vamos ver que essa promessa ela estava condicionada a um tempo futuro. Qual era esse marco temporal? Esse marco temporal seria a glorificação do próprio Cristo. Ou seja, o problema do pecado precisava ser resolvido inteiramente. Jesus precisava consumar a sua obra na cruz do Calvário e voltar para o Pai, a fim de ser glorificado com aquela mesma glória, a fim de que ele recebesse aquela mesma glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E ele disse isso na sua oração sacerdotal no Evangelho de João, capítulo 16, verso 4 e 5. Ele disse assim: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Esse era o grande desejo de Jesus: consumar a sua obra, voltar para o Pai, com a certeza de que o homem finalmente poderia ser reconciliado com Deus. E nós sabemos que o plano de Deus, que o plano de salvação de Deus, ele foi perfeito. Sabemos que Jesus não apenas venceu, mais do que isso, muito mais do que isso, Jesus triunfou. Colossenses 2,15 nos diz assim: E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Mas nós sabemos que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e durante 40 dias ele ainda esteve aqui entre nós, num corpo glorificado. E antes de voltar para o Pai, ele confirmou aquela palavra dita pelos profetas e confirmou a palavra dita pelo próprio Pai. Porque em Lucas 24, 49, reafirmando a promessa do Pai, ele diz assim: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eu pergunto para você, que promessa era essa? A promessa dita pelos profetas, a promessa dita pelo próprio Deus, o derramamento do Espírito Santo. O Espírito lá do alto, como Isaías disse, finalmente seria derramado sobre a humanidade, sobre aqueles que de fato crescem no Cristo, como diz a Escritura. Em tabernáculos, as águas foram anunciadas por Cristo, na festa de tabernáculos. E durante a festa de Pentecostes, em Pentecostes, as comportas do céu se abrem e as águas do Espírito, que até então estavam retidas, são derramadas na pessoa do Espírito Santo. Naqueles que crescem, naqueles que criam e naqueles que continuam crendo até os dias de hoje. E assim continuará acontecendo, até que todas as coisas sejam consumadas por aquele que é, na verdade, o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. E ele disse em Apocalipse, capítulo 21, versos 6 a 7, e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E a pergunta é: você tem sede? Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre isso nesse momento.
Apocalipse 22:17 nos diz finalmente: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa água da vida, ela está disponível em Cristo. Jesus não é somente o único acesso ao Pai. Jesus é também o único acesso a essa fonte, ao Espírito Santo. E aquele que tem uma experiência pessoal com Cristo, aquele que se aproxima dele, aquele que consegue discernir a sua necessidade de ter a sua comunhão com Deus restaurada, a esses que creem no Cristo, como diz a Escritura, é dado o maior privilégio que se possa ter. Não somente a sua salvação, mas tornar-se uma fonte de águas desse Espírito, uma fonte inesgotável que jorra para a vida eterna. E se você já crê nisso, essa fonte está dentro de você. E mais do que um estudo, mais do que transmitir algum conhecimento para você, eu gostaria que você fizesse uma reflexão pessoal sobre o que você tem feito de fato dessa fonte. O que você tem feito do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, e se você já creu, se você já teve uma experiência com Cristo, ele está dentro de você. Essa fonte está dentro de você, essas águas estão dentro de você. Mas será que de fato você tem se relacionado com o Espírito Santo? Será que de fato você tem cultivado o seu relacionamento, a sua intimidade com ele? Muitas vezes nós temos bebido de outras fontes. Nós temos bebido das fontes que estão em outras pessoas, pessoas que nós consideramos mais ungidas do que nós, mais capacitadas do que nós, mais preparadas do que nós. E muitas vezes nós nos esquecemos que a fonte de todas as coisas, elas estão dentro de cada um daqueles que realmente crescem. Por isso, nesse momento final, eu gostaria de incentivar você a usar o seu tempo, incentivar você a cultivar esse momento de comunhão com o Espírito Santo, lembrando que essas águas que saciam a nossa sede, essas águas que nos curam, que nos limpam, que transformam todas as coisas, elas não vêm de fora, elas brotam de dentro, e de dentro de você. E essas mesmas águas que estão dentro de você, elas se originam do trono do próprio Deus. Por isso que essa palavra possa despertar no seu coração essa sede e que você possa, na verdade, fazer com que essa fonte, com que essas águas se movimentem e tragam uma nova esperança, uma nova perspectiva para a sua vida espiritual. Gostaria de agradecer essa oportunidade e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.